E a imprensa que amanheceu precisando fazer o rebolation para tentar esconder o óbvio. Mortadela Lima nem apareceu na Globo News logo pela manhã para não ter que dar o braço a torcer, minha gente. Afinal, não tem como tapar o sol com a peneira e demonstrar o que aconteceu nesse fim de semana. Para quem não viu, óbvio que você viu, mas você verá aqui os principais momentos e tudo que aconteceu, porque eu vou te informar de tudo, minha gente. Mas a Avenida Paulista, assim como o Brasil, em todas as regiões, nós podemos dizer o seguinte, afinal foram caravanas de todo o país, transformaram novamente as ruas em verde e amarelo. E nós não estamos falando de Copa do Mundo, mas sim estamos falando de um povo que sai às ruas para defender a liberdade, a verdadeira democracia e sim, minha gente, defender o seu ideal por um país melhor para todo mundo. Pois é, parece que uma galera aí que achou que o negócio ia ser flopado, que alguns dias tentaram fazer um comparativo de que Lula vem perdendo sua popularidade e que Bolsonaro também acabaram tendo que reescrever todas as suas histórias, uma vez que as ruas mostraram totalmente o contrário. Mas a cereja do bolo de tudo isso foi o tal grupo intitulado como... Eu ia falar bonde, mas não é bonde não, minha gente. A Turma do Xandão. Foi assim que eles se intitularam. Invadiram a Avenida Paulista, mas foram, ó, engolidos pela multidão. E como eu não sou obrigado a dar risada sozinho, vocês verão aqui comigo. O show de chilique da imprensa é geral e nós vamos ver isso aqui e muito mais, os principais momentos, e vou te atualizar de tudo, como eu já disse, mas antes de tudo, aqui quem vos fala é Denis Souza. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Me conta aqui nos comentários, minha gente, da onde que você está acompanhando, sua cidade, seu estado. Eu sempre fico muito feliz mesmo em saber até onde esse vídeo está chegando. E claro, se você também esteve na Paulista, me conta aí, gente. Foi caravana de tudo que é canto, hein? Região Sul, região Norte, Nordeste. Era toda hora eu recebia os vídeos do pessoal chegando na Avenida Paulista. A gente viu o resultado de tudo aquilo, tá? Mas claro, se você ainda não é inscrito também, minha gente, se inscreva aqui embaixo, por favor. Dá uma olhada para ver se você continua inscrito. Compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante. Qualquer comentário, compartilhe e, claro, também ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, pessoal. Um jabazinho bem rapidinho, prometo que não vou tomar seu tempo, gente, mas para quem não conhece ainda, quero te convidar a conhecer, ó, Sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro, né, que foi disponibilizado aí pelo Instituto Raiz Conservadora para este canal, gente. Então você precisa conhecer, você que apoia o Bolsonaro, que apoiou seu governo, que continua apoiando e está aí, ó, firme e forte para 2026, minha gente. Pelo amor de Deus, você precisa conhecer esse trabalho que conta a história desse homem, mostrando que ele não caiu de paraquedas não, tá, minha gente? Tem história aí e traz toda a perspectiva aí para o futuro, que nos traz uma grande esperança. Então você, como patriota, como Bolsonaro, você precisa conhecer esse conteúdo. Então depois que você assistir esse vídeo, você vai lá no primeiro comentário fixado, tá? Vai lá nos comentários, como se fosse fazer um comentário. O primeiro comentário vai estar fixado, vai ter um link, é só você clicar nele, clicou que você vai conseguir adquirir este e-book, gente, este livro digital, que está no formato agora digital, que é muito mais fácil, muito mais prático para todo mundo ter acesso, tá bom? Então corre lá, porque é por tempo limitado, pessoal. Assistiu esse vídeo, vai depois lá. Sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Combinado, minha gente? Continuando, vamos que vamos. Eu quero começar primeiramente com essa, eu vou falar para vocês, gente. Eu acho que foi uma das cenas mais bonitas que eu vi nessa manifestação. Chega a emocionar, gente. Eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui dá um, sabe, um up, um fôlego assim para a gente continuar e não desistir do nosso país, quando a gente consegue ainda ressuscitar aquele patriotismo. Gente, olha só esta imagem, pessoal, e eu gostaria que vocês comentassem aqui comigo também, por gentileza, gente. Eu vou colocar, solta, ó. Passeata com 300 mil motociclistas. Assim no Brasil. Olha isso aqui, gente. Chega até a arrepiar, não é verdade? Até um arrepio, gente. Eu não desisto, gente. Uma senhora, gente, de idade ali, mas estava lá na rua, tá lá na rua, lutando pelo futuro dos seus filhos, dos seus netos. Isso aqui sim, gente, é o povo brasileiro.
segundo essa turma, né, essa esquerdalha aí, esse calhorda, uma senhora dessa daqui, para essa turma aí, é golpista, como é que eles falam, gente? A outra, tem a outra também, né? Esqueci a outra frase que essa turma solta, né? Mas segundo ele, para essa turma aí, uma senhora como essa aqui é uma pessoa muito perigosa, uma pessoa que simplesmente está lutando pelo bem do seu país, gente. Olha que cena linda. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro falava, olha isso aqui. Conosco, homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria Lágrimas. conosco, o agro conosco, quem produzia conosco, Pois é, gente. os mais humildes do nosso social para contra. Sensacional, hein? Sensacional, gente. É aquele negócio, uma imagem vale por tudo, gente. E essa imagem, ela valeu por tudo, gente. É sensacional. Deus abençoe essa senhora, Deus abençoe todas as pessoas que ainda continuam na luta. Deus abençoe você que está me assistindo aí e não jogou a toalha até hoje, minha gente. Mas continuando, como eu falei para vocês, Brasil, nem Mortadela Lima conseguiu aparecer logo cedo lá no Globo News para dar o seu chilique diário. Afinal, ela ia ter que dar o braço a torcer e dizer que a manifestação na Paulista foi um sucesso. Você acha que Chilique Lima iria fazer isso? Até buguei aqui, minha gente. Você acha que Mortadela Lima ia dar o braço a torcer? É claro que não. Mas vamos ver aqui um pouco lá da Globo, pessoal. Separei aqui um momento para vocês. Sensacional, solta. Foi um ato que tem um simbolismo importante de um ex-presidente que tem ainda apoio popular. Ele é uma liderança que é considerada ainda forte, atrai eleitores, tanto que a gente viu governadores. Deu uma risada de deboche ali, vocês viram? Eu não entendi muito bem esse ar de deboche dessa senhora. Como assim atrai ainda? Continuando, né? Ali que estão muito mais de olho em 2026 do que até mesmo nessa questão atual, né? Apesar dos discursos pedirem anistia, enfim, isso também ajudaria o próprio Bolsonaro, mas Bolsonaro quer mostrar a sua força de mobilização. O discurso dele deixa... Minha senhora, ele não precisa mostrar a sua força de mobilização. Essa força ela já existe, ela já é consistente. É só ele comprar um pão na esquina, que isso já acontece. Gente, como vocês podem ver aqui, a Globo, né, os blogueiros, eles estão praticamente mordendo os cotovelos ali, eles estão sem palavras, porque eles viram muito bem e tiveram que reconhecer que a força que existe, ela continua tendo. Por mais que aconteça todas as perseguições, ataques, tantas outras coisas hoje, né, para acabar com esse movimento dessa turma que se diz tão democrático, a gente vê que esse movimento ele só cresce a cada dia mais e continua cada vez mais forte, pessoas simplesmente defendendo aí o seu país. E esta senhora ficou incomodadíssima com isso. Afinal, né, segundo ele, gente, eles apostaram a ficha que o evento ia ser um evento flopado, que não ia dar absolutamente ninguém. Eles deram risada. E aí tiveram que engolir, gente, o caroço desse tamanho. O caroço foi grande, como vocês estão vendo aqui. E bota caroço grande, não conseguem engolir, tá? Assim, ó, literalmente entalado. E eles estão desse jeito desde cedo, gente. Então a gente vai ver durante o dia, hoje é o dia inteiro, já começou desde cedo, tá? O dia inteiro, Globo News e outros aí, Folha de São Paulo, Estadão, todos fazendo rebolation, gente, porque não conseguem, eles não dão conta de esconder o que aconteceu. Não vou colocar o restante aqui, como vocês estão vendo ali, quase 4 minutos dessa senhora, minha gente, aqui, ó. Daquele jeito, né? Bufando. Vocês viram que ela até deu tentou dar uma debochada. Mas, gente, olha isso, gente. Vindo da USP, a gente já vê a piada logo, né? Ó, saiu os números da USP, gente. Segundo eles, haviam apenas 12,5 mil pessoas na Avenida Paulista. 12 mil pessoas na Paulista, gente. Você conhece a Paulista? Gente, não dá, pessoal. 12 mil pessoas. Não. E aí, gente, olha só, essa turma é tão surreal e gosta de brincar com o intelecto do brasileiro, né? Que olha só o que a turma do UOL falou. Mas, UOL, meu amigo. Vamos ver. E acabou de sair uma coluna aqui do Leonardo Sakamoto, no UOL. De quem? Seu Sakamoto? Tá explicado por quê, né, gente? Tá explicado. Um dos blogueiros, lambe lá, né?
Do Lully, gente? Pelo amor de Deus. Não, o passador de pano do Lully, vamos ver aqui. Dando o número de participantes. Foram 12.400 pessoas hoje na Paulista. Até diminuíram, ó. Os números Era 12.500, né? Olha ali, agora até diminuíram. 12.400 agora. são do monitor do debate político, do SEBRAP e da Universidade de São Paulo, junto com a ONG More in Common. A contagem foi feita no pico da manifestação, às 15 horas e 40 minutos, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. 12.400 pessoas na Avenida Paulista hoje. O número é menor do que os 40 e quase... Gente, deixa a sua risada aqui embaixo. Pessoal, também não vou colocar ali. Ó. Gente, olha ali, ó, 4 minutos e 50, 5 minutos praticamente, dessa turma tentando fazer a narrativa de que o evento foi flopado. Só que uma imagem, como eu digo, vale mais do que 1000 palavras, e eu vou colocar aqui para vocês o que foi este evento. Você viu, mas você verá aqui, porque é muito fácil de desmentir essa turma. Mas agora os caras, ficar 5 minutos tentando fazer a narrativa, aí que o evento foi flopado, gente, Por favor, não saia desse vídeo. Deixa a sua risada aqui nos comentários, pessoal, porque essa turma, você sabe o que é isso? Isso aqui é desespero. Eles estão desesperados. Enquanto Bolsonaro continua aí alavancando multidões, Lula não consegue, gente, reunir meia dúzia. Esse é o desespero dessa turma. Então, continuando, vamos ver, 12 mil é demais, né, gente? Olha aqui, ó, 12 mil, olha aqui, gente, ó, segunda esquerda. Você não consegue ver o final da Paulista, gente. Você não consegue ver o final da Paulista. Lembrando que são os dois lados. Geralmente o caminhão fica no meio ali, perto do MASP. E de um lado começa, né? E a multidão vai se estendendo. E depois vai para o outro lado também. É assim que acontece. Gente, esse povo é surreal, gente. Bom, como vocês viram aqui, já foi desmentido, né? Não tem como levar essa turma a sério, não, gente. Eu até tento, mas não tem como. Agora vamos ver os principais momentos e até entender por que eles estão tão surtados e dando, né, esse chilique diário. Vamos ver aqui, gente. Olha lá, ó. Olha só o tantinho de gente que tem, a quantidade que tem nos trios elétricos. A esquerda não consegue colocar ninguém na rua, gente. Make Brazil Great Again. Vamos ver, gente. By Jair Bolsonaro. Solta. For our great leader, Bolsonaro. That's the message to the world. Make Brazil great again. Ó. Eita, mas deixou meia dúzia de blogueirinho que tá agora, menino, que vocês lembram que eles estavam criticando o inglês do Bolsonaro. É hoje que Mortadela Lima não se aguenta, Brasil, mas é hoje. Mas continuando, meu povo, cadê o trem aqui? Deixa eu colocar aqui, ó, eu achei as palavras de Maria Helena muito sensacional, quero colocar aqui um pedacinho para vocês, ó. Pois é, esse ato super importante e com uma pauta das mais relevantes, né? Porque é liberdade, democracia e justiça. Algo que a gente sabe que nunca o Brasil esteve tão em risco em termos da nossa principal liberdade, que é a liberdade de expressão. E põe em risco nisso. E como estamos, hein? Pois é, né, Brasil? Inclusive, é triste de ver alguns ainda apoiando esse tipo de coisa, mas é aquele negócio, quando a água chega e bate, só que muitas vezes pode ser tarde demais. Vamos lá. Então, depois dessa decisão do Supremo, eu vi aqui o Caute comentando, né, daquele final horroroso da ministra Carmen Lúcia no desfecho daquela história toda, que foi de chamar todos os brasileiros de pequenos tiranos, né? Então, como é que pode pequenos tiranos? E aí ela fala que soberana é o Brasil e soberana é a justiça. Será que faz sentido uma justiça realmente soberana? É aquela que acredita que os cidadãos brasileiros são pequenos tiranos? E como tinha, hein, gente? Você viu ali milhares de tiranos na rua? Meu Deus. É exatamente o contrário, né? A nossa justiça, ela deveria defender mais do que tudo a liberdade individual, a liberdade de expressão de cada um dos 213 milhões de brasileiros. E ela se referir daquela forma mostra, de fato, o que a gente está sentindo hoje, que é um STF completamente descolado do povo, que se sente, sim, superior. Esse, sim, um STF tirano de verdade. O que a gente vê ali são 11 tiranos que querem recivilizar a nossa população, que acredita que a nossa população sejam pequenos tiranos e assim sucessivamente, ou seja, não respeitam a liberdade do povo brasileiro. É um momento crucial. Para quem não viu, saiu esse fim de semana, a imprensa,
ela recheou suas páginas aí com esse tipo de matéria, mostrando ali através de pesquisas a porcentagem de gente que desacredita da Suprema Corte é gigante, gigante, pessoal. Depois das votações aí sobre as redes sociais, o negócio definitivamente foi lá no chão. Então, se você não acompanhou, só você abrir aí os blogs, os portais de informações, você vai ver a própria imprensa. Porque a imprensa sabe, por mais que eles tentam passar pano, mas eles sabem que o negócio é tão prejudicial quanto para eles também. Eles sabem, muitos não querem, né, obviamente, dar o braço a torcer, mas eles sabem, gente. Então, eles próprios divulgaram lá o quão está ótima a credibilidade aí, né, dessa instituição. Mas continuando, Brasil, vamos ver, né, porque a gente não pode fugir, ó, vamos ver as palavras do senador Flávio Bolsonaro, gente. Solta aqui. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não está sendo submetido a um julgamento. Pois é. Ele está sendo submetido a uma inquisição. E juiz que atua como parte não é juiz, é um perseguidor. E essa aberração jurídica nós não vamos aceitar. Está faltando equilíbrio e bom senso no nosso país. E se nós estamos aqui hoje para pedir justiça, que é simbolizada por uma balança com equilíbrio entre acusação e defesa, é porque nós todos sabemos que é um fato, que essa balança está completamente desequilibrada. Pesando para um lado perseguição, injustiça, ataques às prerrogativas de parlamentares, ataque à liberdade de expressão, ataque à liberdade de imprensa, atropelo em prerrogativas de advogados e altíssima velocidade para condenar alvos pré-escolhidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Enquanto isso, gente, os aposentados do INSS estão sendo roubados e não tem 24 horas para eles devolverem o dinheiro. Os Correios estão sendo roubados, até o seguro-defeso está sendo roubado. E nós não vemos celeridade na proporção do que acontece com quem pinta uma estátua de batom. Pois é, né, gente? Pois é. Vamos ouvir aqui, minha gente, o próprio presidente Jair Bolsonaro falando. Ó, presidente Bolsonaro diz que não passou a faixa porque jamais passaria para um ladrão. Vamos ver? Solta. 30 de dezembro, graças a Deus, resolvi sair do Brasil. Algo me fez sair do Brasil. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. Rapaz! Essa loucura aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Eita. Tá aqui, gente, ó. Vou tirar o som aqui rapidinho, ó, que mostra um pouco da movimentação, né? As imagens aéreas ali. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Pois é, né? Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Como a semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Essa mulher era golpista? Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora. Por Maria foi confirmado 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. É um absurdo. Isso não é justiça. Não. É uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia, que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro, independentemente de qualquer um dos outros. É desumano, né, gente? É desumano. O próprio presidente Bolsonaro mencionou aqui pessoas
quando você vai pegar o caso ali, pessoas têm suas vidas limpas, nunca passaram aí, não tem uma ocorrência, nunca roubaram, nunca estro, nunca, vocês entendem, né? Nunca tiraram a vida de ninguém. Pessoas honestas, trabalhadoras e que resolveram decidir aí lutar pelo seu país, pelo bem do seu país, vendo a cena do que estava acontecendo, né? Mediante de tudo que vinha acontecendo. Então isso realmente é desumano e esse é um dos principais motivos que as ruas foram tomadas aí de verde e amarelo, onde as pessoas pedem justiça. Justiça, minha gente. Como eu falei para vocês, acho que a gente já demonstrou aqui, gente, o evento foi sensacional, não tem como. Pode blogueiro, pode chiliquento, pode mortadela do cão à parte tentar inventar qualquer história. Não tem como, minha gente, dizer que o evento não foi sucesso, porque ele foi, tá? 12 mil pessoas, meu amigo, conta outra história. Agora, gente, aqui, ó, Tarcísio teve lá, deu seu depoimento, não vou colocar aqui quase 3 minutos, minha gente, mas ele rasgou o verbo e mandou um recado pro Benguço, tá? Que o Lula recentemente tinha o provocado e falado que ele precisava sair nas ruas. O Lula pedindo pra alguém sair na rua, gente, é mole um negócio desse? E o Tarcísio foi pra rua, minha gente, e falou pro Lula aí tentar reunir meia dúzia na rua, que obviamente que não vai acontecer. Só que um dos momentos, gente, que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Um grupo que se intitulou a Turma do Xandão invadiu, gente, a manifestação para tentar lacrar. Eu vou tirar o som porque que eles estão usando palavras de baixo calão e você não é obrigado a ouvir esse tipo de palavra, gente. Mas está aqui, ó. Essa turma, ó, invadiu. Você vai ver ali, é um bando, gente, de pirralharada que depende dos pais. Como disse o próprio presidente Bolsonaro outrora, massa de manobra. Olha isso, gente, vergonha alheia, estão xingando ali, tá? Estão gritando, mandando Bolsonaro para aquele lugar, coisa e tal, e estão invadindo, ó, invadiram a manifestação, estão indo lá pro meio, gritando, coisa e tal, um skate na mão. Esse pessoal não sabe de nada, gente, não sabem quem... É um negócio surreal, olha aí. Só não coloquei o som igual eu falei para vocês, né? Eles falam umas palavras aqui que não tem necessidade de ouvir. Simplesmente eu sei que muitas pessoas assistem meus vídeos, às vezes, com criança. Então, né? Não precisa ter esse tipo de conteúdo, não, gente. Só que o que aconteceu? Essa turma, gente, sabe o que aconteceu? Foram engolidos pela multidão que eu acabei de mostrar para vocês. Então, essa turma de pateta aqui passou vergonha. Eles acabaram tendo que sair correndo de lá. Vamos fazer sua vergonha alheia para o outro lado. Gente, isso aqui é aquela turma que é controlada aí por esse pessoal, não sabe nem o que estão fazendo, não entende de política, não entende absolutamente nada. É um pessoal que só quer realmente passar vergonha. Eu tenho pena dos pais, né? Que estão lá em casa pagando conta, pagando aí para essa turma comer, se vestir, e essa turma tá aí passando vergonha na rua, minha gente. Para encerrarmos e já demonstrarmos que foi um sucesso definitivamente, pessoal, nós temos aqui, ó, líder do PL na Câmara, fez forte discurso, denuncia a perseguição de parte do judiciário e lembra dos perseguidos políticos na Avenida Paulista. E no final entoa o grito, volta Bolsonaro. Vou colocar aqui bem rapidinho para vocês, só o finalzinho, pessoal. Solta. Que hoje para dar um recado, podem perseguir, mas não vão achar na vida de Bolsonaro nenhum ato de corrupção, porque este homem é patriota, este homem ama a família. Bolsonaro nunca será corrupto. Este homem vai voltar em 2026. E eu termino com todos vocês, com um grito juntos: volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Olha a multidão, gente. Ai, não tem turma de Xandão, turma de mortadela, turma de ninguém que dê conta, Brasil. Como vocês viram aqui, foi um sucesso realmente. E eu termino esse vídeo com as próprias palavras aí do líder do PL. Volta, Bolsonaro. Por favor, volta. O Brasil precisa de mudança. O Brasil precisa de você. Se você também concorda,
Deixa aqui embaixo o seu comentário, minha gente. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que esse começo de semana seja um começo de semana muito abençoado, muito próspero. Que tudo venha a dar certo. A nossa esperança, ela continua acesa, meus amigos. E eu volto aqui para te atualizar, sempre com muito humor e informação. Muito humor, né? Você sabe que meu humor é daquele jeito. Fiquem todos com Deus, pessoal. E eu fui. Tchau.